Oi, gente, tudo bom com vocês? Estou hoje num look totalmente despojada, largadona mesmo. Vocês vão me desculpar, mas eu tô de pijama, morrendo de frio e eu resolvi fazer o vídeo assim mesmo. Relevem. O que importa é o que a gente vai conversar, né? Então, vamos em frente. Trago pra vocês, então, o meu primeiro fracasso aí de meta não alcançada, né? Eu fiz um vídeo, vou deixar o card aqui pra vocês, dos 12 livros que eu linkei para estar lendo durante todo esse ano de 2022. E eis que fracassei no livro do mês de maio. O que acontece? Eu resolvi que ia ler Eurico Presbítero. Eu peguei não uma, não duas, mas 3 vezes esse livro e não consegui ler, não consegui me animar, não consegui me envolver com a história. Fiquei confusa ali no começo com os vigodos, sei lá, aquelas histórias todas ali do começo e não me cativou. E aí eu tive que abandonar a causa por enquanto, né? Porque ele tá na lista e eu vou tentar cumprir ele esse ano sim. Ah, que isso, questão de honra. Eu já tenho que considerar também que eu já li Os Miseráveis, né? Que era a meta pra ir o ano inteiro com esse livro e eu já cumpri. Eu tô bem faceira já, né? Mas não vim aqui de mãos abanando. Eu li um livro sim, não tá na lista, mas um livro muito bom também, vou mostrar pra vocês. Eu li O Professor, da Charlotte Brontë. Esse sobrenome é familiar, não é? Muito bem, Charlotte Brontë não é nada mais, nada menos que irmã de quem? Da Emily Brontë, autora do Morro dos Ventos Uivantes. Eu esqueço que aqui fica tudo invertido, né? Se não me engano, tem mais uma irmã delas, que agora eu não lembro o nome, que também era escritora. Já vamos conversar então sobre esse livro aqui, que eu gostei, ó. Fiz várias marcações. E falando em marcações, eu quero mostrar pra vocês, ó, o que eu faço nos livros, né? Então, eu coloco post-it, essas notinhas adesivas, flags, acho que chama também. E quando eu acho uma palavra bem difícil, bem diferente, vou lá no dicionário e coloco o significado. Que nem aqui, coloquei o significado de algumas palavras aqui. É uma observação que eu quero pôr, que nem eu coloquei aqui. Despeito, ciúmes, não sei o que, coloquei aqui. Ou é alguma frase do livro que eu achei interessante e quis marcar, que nem aqui. A esperança favorece aquele que se esforça. Daí eu marquei aqui, achei interessante. Aí coloquei mais umas observações, né? E aí, eu vou aproveitar para mostrar para vocês esses post-its fofinhos que eu tenho aqui em casa. Então, eu tenho marcadores assim. Esses são tiquinho transparentes. Eu vi que tem gente que coloca bem em cima da frase, eu fico com um pouquinho de medo de danificar o livro, de repente soltar alguma delas e soltar a letra, sabe? Daí eu não coloco bem em cima. Então eu coloco assim, ó. Eu coloco bem na linha onde eu quero marcar certa situação. E aí eu corto, né? Ultimamente eu tenho cortado para não ficar muito compridão. Aí eu tenho fofinhos assim, ó, de bichinhos, esse aqui são coelhinhos. Esse aqui é de papel, tipo papel ofício mesmo, então dá pra escrever nele, que aquele lá é mais tipo um plástico. Dá pra escrever, mas fica bem ruim aqui pra escrever nele. É melhor esses aqui opacos pra você escrever alguma coisa e tal. Aí eu tenho assim, os comuns mesmo, assim, quando eu quero escrever uma observação maior. Alguns desses aqui eu cortei em tirinha pra fazer aquele tipo ali de marcação. Aí, que nem esse livro aqui fala de algumas outros livros, né? Aí eu quis marcar o nome deles, coloquei um post-it maiorzinho aqui no final do livro. E aí, agora, ó, vou mostrar o outro aqui, ó, formato de coração. E tudo que eu acho fofinho desses post-it eu já quero, né? Já tô querendo a louca fazer coleção desses post-its. E aí eu achei aqui também, e daí eu comprei uns, coisa mais fofa que eu vou mostrar pra vocês. Olha esse aqui. Bem estilo aqueles papéis de carta que a gente colecionava e trocava na escola. Quem é dessa época lembra. Ele vem assim, aí ele tem... Pena que esse aqui não tem a colinha, ó. Ele é um bloquinho normal. Aí dá dó, né, de você tirar esse aqui. Bem estilo papel de carta, ó. Aí tem o menorzinho, quadradinho, e os retangulares, assim, ó.
que daí tanto dá pra recortar eles ou usar desse tamanho pra escrever coisinhas curtinhas, ó. Aí eu tenho esse modelinho e esse aqui que é bem fofo também, que ele tem, tipo, uns espelhinhos. Olha que fofura. Daí, esse aqui no mesmo estilo daquele, que não tem cola, e esses outros têm a colinha. Tem sapatinho, borboletinha, espelhinho, carruagem, tudo coisa fofa. Fora marcadores, né, de página, que eu gosto muito. Dá uma olhada nesse aqui, do Darcy, da Elizabeth. Maravilhoso, né? Simplesmente adoro. Esses dias eu vi uma postagem no Instagram que eu achei demais. A pessoa colocou assim, no Reels, qual desses personagens dos livros da Jane Austen fez uma declaração mais linda de amor. Aí mostrava lá o personagem de Emma, mostrava o personagem de um outro livro e mostrava o personagem do Darcy, né? Então os outros, tudo aquelas frases românticas, maravilhosas, não sei o quê. E o Darcy, você é feia, sua família não presta, eu quero casar com você. Ai, o Sr. Darcy é, assim, o último dos românticos, né? Esse filme aqui eu já assisti 300 vezes. Vamos então agora falar sobre o professor. E cada capítulo desse livro tem uma gravatinha borboleta. Que coisa mais fofinha. Então esse livro é narrado pelo próprio personagem. Aqui nós vamos acompanhar a narrativa desse personagem, que é o William Crimsworth, um jovem inglês órfão, e ele foi adotado pelos tios, e os tios eram aristocratas, e os tios tinham ali para ele todo, já existia para o William um destino todo traçado. No começo do livro nós temos uma carta de William, um amigo do tempo da escola, em que ele relata, né, esses momentos aí antes de tudo que vai acontecendo no decorrer do livro. Então ele fala como é difícil a situação com os tios, né, os tios dele, que os tios o criaram, né, ele era órfão, e eles tinham já todo um plano de vida traçado para o William, né, você vai ser clérigo lá de uma paróquia, você vai casar com as suas primas, e assim, assim, assim. E ele não quis tudo aquilo, ele quis ser independente, seguir uma outra vida. E nessa busca aí ele vai parar em um outro lugar, que é onde mora o irmão dele, né, ele tem um irmão mais velho e eles não têm contato há muitos anos, e esse irmão é muito rico, um comerciante que se deu muito bem, e ele vai lá então pedir um emprego para esse irmão. E aí ele tá naquela expectativa, né, de encontrar aquele irmão que há tanto tempo não via, e aquele irmão o trata de uma maneira muito, muito, muito fria, assim, muito rude, muito fria, muito distante, e deixa bem claro que a relação deles vai ser de patrão e empregado, e é isso, e eu não te conheço, eu não quero saber de você. A mulher até desse irmão, a sua cunhada, então, né, tem até um pouco mais de trato com ele no primeiro momento, mas no outro dia já muda totalmente, já orientada pelo marido ali, né, a tratar ele como um servo, e é isso. Muito bem, depois daquele balde de água fria que ele leva do irmão, que ele achou que ele ia ter uma acolhida, que ele de repente ia até ficar ali na mansão do irmão, ele tem que se virar nos 30 mesmo, procurou um lugarzinho para morar, e aperta dali, aperta daqui, foi vivendo daquele jeito bem humilde, bem complicado, bem sofrido, e ia trabalhar e fazer as funções dele lá na empresa do irmão, e o irmão cada vez mais hostil e sempre vigiando ele, sempre ali à espreita de que ele fizesse alguma coisa errada, sempre tratando ele mal. É um horror, assim, o tratamento desse irmão com ele. E aí eles têm uma situação lá, que eles têm um evento na casa desse irmão dele lá, e ele é convidado a contragosto, porque assim, ele convidava todos os funcionários, ia ficar meio esquisito ele não convidar o irmão que ele não queria por ali, né? Então ele vai àquele lugar, vai até a casa desse irmão naquela festa ali que eles estão fazendo, mas ele faz de tudo para que o William fique desconfortável tremendamente. Então ele não consegue dançar com ninguém, não consegue conversar com ninguém. É um show de horrores. E aí tem um desses caras ali, o Hudson, né, que está por ali e que vai ter todo um papel importante durante toda a trajetória ali do William. E aí tem umas reviravoltas, tem umas tretas, tem umas confusões, tem umas coisas ali, ó. O momento que ele vai e rebate aquele irmão, e enfrenta aquele irmão dele, que o irmão dele quer até bater nele, eu falei, isso mesmo, fala mesmo, não deixa barato não. Então ele se cansa, ele chega no extremo ali, ele enfrenta o irmão dele e ele sai.
daquela empresa ali e deixa o irmão dele, larga, né? Sai daquela situação e fala, eu não vou mais viver desse jeito. E ali ele tá um beco sem saída, porque, né, era a única renda, o lugar que ele paga, né, o lugar que ele mora dependia desse trabalho para ele estar morando ali, né? E ele tá meio que sem saída. Ele tá sem saída, desamparado, triste, vai pra casa dele. E aí ele encontra quem nesse caminho aí dele, nessa situação toda complicada? Esse Hunson, como é que é o nome dele? Hansen. O Sr. Hansen ali, que é um cara assim, meio irônico, meio sarcástico, o cara que tá sempre meio que pegando no pé dele, aquele que sempre tá meio que ofendendo, e ele vai passando a trajetória toda do livro assim mesmo, nesse nível, mas ele ajuda muito o William, e ele acaba fazendo parte ali da vida do William mais pra frente também. E aí que o Hansen tinha um dedinho ali naquela confusão que houve entre o irmão do William e ele, para eles terem brigado e ele ter sido demitido ali da empresa do irmão. E aí então esse Hansen resolve que vai conseguir uma oportunidade para ele de trabalho, para que ele vá trabalhar então no internato de meninos como professor. William vai então trabalhar na Bélgica, em Bruxelas, internato de meninos. Né? Ele começa a trabalhar ali, o senhor Pellet, que é o dono do internato, recebe muito bem, ele tem acomodações ali naquela casa do proprietário do internato, ele só dá aula para meninos a princípio, e ali o quarto onde ele fica tem uma janela toda bloqueada por madeira, assim, né, por ripas de madeira. Ele, mas por que, né, não posso abrir essa janela fica fechada dessa maneira? Porque bem na frente do quarto dele fica um internato só de meninas. E aí, então, para que ninguém fique olhando aquelas meninas no pátio, brincando e fazendo as atividades da escola, foi bloqueada aquela janela. Então, ele tá muito nervoso aqui, ali naquele primeiro momento, né, primeiro dia de aula, mas ele entra muito firmemente, já dando lições para os meninos ali, ele vai ser professor de língua inglesa, e ele tem que ir falando em francês ali com aqueles meninos. Ele já vai, abro na página tal, faço assim, já mostra uma certa autoridade, firmeza, segurança e tal. Tá tudo a mil maravilhas, as mil flores ali, o reitor ali, o diretor, enfim, do internato se dá muito bem com ele é mais hospitaleiro do que o irmão dele foi pra ele, né? Então eles têm um relacionamento bom até o momento aí, né? Até um momento que não vai ter mais esse relacionamento. Muito que bem. Aí tem a mãe desse senhor, desse dono do internato, e a mãe da professora, que é diretora do internato das meninas. E as duas vão conversar, vão se reunir com ele, até um momento bem engraçado. Eu vou achar esse momento pra falar bem certo. Então, assim, a Madame Pellet ali, que era a mãe do dono do internato dos meninos, que cuidava ali da casa e de todas as coisas, né? E aí ela pediu pra se encontrar com o William, né? E aí eu vou ler esse trecho aqui, ficou bem engraçado. Que ele fala assim: considerando então os hábitos da velha senhora, eu fiquei bastante surpreso quando, em uma quinta-feira à noite, trabalhava apenas meio período às quintas, sozinho em meu quarto, corrigindo uma pilha de exercícios de inglês. As coisas não mudam, né? Professores sempre corrigindo pilhas e pilhas de trabalhos. Para quem acha que professor não trabalha, né? Quanto que professor leva de serviço para casa, vocês não fazem ideia. Ou fazem, né? Sozinho em meu quarto corrigindo uma pilha de exercícios de inglês e latim, ouvi uma criada bater à porta, e ao abri-la apresentou-me seus cumprimentos em nome da Madame Pellet, e acrescentou que ela estava feliz por me convidar para tomar Gouter, refeição equivalente ao nosso chá inglês, com ela na sala de jantar. Aí ele, Play Will? Ele falou perdão aqui em francês, eu nem vou usar, né, tentar. Perdão, disse achando que não tinha compreendido corretamente a mensagem e o convite inusitados. E as mesmas palavras foram repetidas. Aceitei, claro,
Enquanto eu descia as escadas, perguntava-me que capricho tinha passado pela cabeça da velha senhora. Seu filho estava fora. Tinha ido para uma noitada na sala de concertos do Grande Harmony ou algum outro clube do qual era membro. Mal toquei a maçaneta da sala de jantar e me ocorreu uma ideia estranha. Claro que não irá me cortejar, pensei. Já ouvi falar de velhas senhoras francesas fazendo excentricidades como essa. E o Gaultier. Creio que comecem esses assuntos enquanto bebem e comem. Fiquei terrivelmente abalado com a sugestão feita pela minha imaginação fértil. E se tivesse me permitido algum tempo para refletir sobre ela, certamente teria parado naquele instante, corrido de volta para o meu quarto e me trancado ali. Mas, sempre que um perigo ou horror é obscurecido por um véu de incertezas, o primeiro desejo da mente é se certificar da verdade, reservando o recurso da fuga para quando algo de fato acontecer e o medo for então confirmado. Girei a maçaneta e em um momento atravessei o inevitável umbral e fechei a porta atrás de mim, encontrando-me na presença de Madame Pelet. Meu Deus! Meu Deus! À primeira vista, meus piores temores pareciam se confirmar. Ali estava ela, sentada, com um vestido de musselina verde claro e um chapéu de renda com um aplique de rosas vermelhas junto da mesa cuidadosamente posta, com frutas, tortas, café e uma garrafa de algo, não sabia de quê. O suor frio já brotava da minha testa e eu lançava olhares para a porta fechada às minhas costas, quando, para o meu imenso e indescritível alívio, meus olhos que vagavam em direção à estufa encontraram ao seu lado uma segunda figura acomodada em uma grande poltrona. Também era uma mulher, e uma mulher velha, gorda e corada, na mesma medida em que Madame Pelet era magra e amarelada. E as descrições dele são maravilhosas, né? E delicadas. Muito bem, passado todo o susto do William ali, que achou que a mãe do Pelet ia dar uma cantada nele, ia chamar ele para um romance diferenciado, né? E não era nada disso. Era uma proposta de trabalho, né? E aí, então, essa outra senhora que ele descreveu tão bem, né? Que coisa bonita dessa descrição dele. Era mãe da dona ali do internato das meninas, né? E aí elas estavam meio de ali segredinhos pra meio que contratar ele às escondidas, dar a entender que elas iam dar um jeito sem que essa filha soubesse que ela que estava arranjando ele para trabalhar lá e tal. Enfim, e ele já tinha todo na cabeça dele uma ideia de que a diretora das mademoiselles lá, que faziam aulas no internato, seria uma megera, né? Enfim, ele aceitou esse acordo, então, de ficar atento ali a essa proposta e trabalhar ali naquele internato também. E assim, o nosso personagem, William, ele não tem uma autoestima alta, né? Ele tem uma autoestima baixa, ele não se considera atraente, nem bonito, nem nada disso, nem uma pessoa que chama atenção. E ele vai para esse internato que só tem meninas, e ele vai ser firme como ele foi no internato dos homens ali, dos meninos também. Só que ele tem umas meninas meio espevitadinhas ali, meio danadinhas, né? Que ficam tirando sarrinho dele, meio que de olho nele e tal. E ele tem que ir cortando as asinhas dessas alunas também. E umas que são assim metidas a querer desestruturar o professor mesmo, sabe? Esse tipo de aluno. E aí ele vai cortando as asinhas e tal, tem contato com essa diretora, que a princípio, nossa, tratou ele super bem ali na entrevista, né? 1001 amores. Na hora do vamos ver mesmo ali, nos dias subsequentes ali, que ele começa as aulas, ele começa a ver que ela é diferente, né? Ela é aquela que fica ali, se faz de amiga, se faz de compreensiva, mas tá sempre pescando, tentando achar um ponto fraco pra ela ir ali, ó. E ter aquele ponto fraco dos seus funcionários como um aliado para ela usar ali como arma. Aí o William começa a se encantar pela diretora. Começa a olhá-la com outros olhos e admirar ela e não sei o que lá, e não sei o que lá. Começa a alimentar, assim, uma coisa, porque daí eles têm aqueles momentos de cortesia e momentos de passeio no pátio ali do colégio.
E ele acha que de repente, quem sabe por que não, né? Um romance não brota por ali. Ao mesmo tempo que ele está alimentando ali, começando aquela chama da paixão ali pela diretora, entra uma aluna nova ali na classe dele, que é uma professora da instituição, e ela é professora de costura, só que ela não tem muita moral por ali. Então as alunas fazem ela de gato e sapato, ela não consegue ter aquele domínio de sala, nada disso. Muito tímida, muito na dela, uma pessoa também que não tem uma autoestima assim como ele não tem. E ela vai para essas aulas de inglês ali, né? Aperfeiçoar o inglês e tal, vai fazer aulas com ele. E aí a diretora vai passando para ele que, ai, veja bem, eu sou uma pessoa tão boa, né? Olha o que eu tô fazendo pela minha funcionária. Eu tenho um pavor de gente assim. A pessoa, quando faz as coisas, faz e fica quieta, não fica se vangloriando, né? Aí ela ficava naquela, ai, veja bem, né? Coitada, ela é uma coitada, e a gente tá aqui ajudando e fazendo de tudo e tal, né? E tá. Se fazendo ali de querida, de super humana, de super não sei o quê. E ele começa então a dar aula pra ela, tal, rígido com ela. E aí ele começa a perceber que ela é muito empenhada, que ela tem a pronúncia boa, a escrita boa, ela é uma aluna empenhada mesmo. E ele começa a exigir cada vez mais dessa aluna, tal e tal e tal. E tá ali alimentando aquele crush ali pela diretora. Eis que uma noite lá, ele escuta uns barulhos e dá uma olhada pela janela e descobre que a diretora é comprometida com o Pelé lá, que é o diretor do conservatório, que ele também dá aula, né, no internato dos meninos, que ele dá para os meninos aula e para as meninas. E os dois estão super comprometidos, tipo, para casar. E eles estão tirando sarro dele. E ele tá escutando lá no quarto dele. Que o Pelé tá falando, ai, você tá vendo que o fulano tá levantando a asa pro teu lado, você tá dando trela, garanto que você deu alguma esperança para ele. E, ai, imagina, ele isso, ele aquilo. Você que é maravilhoso, você que não sei o que, tal. Muito bem, ouvimos então sons do coraçãozinho dele se quebrando ali, naquele momento no quarto. E no outro dia, então, é o dia de levantar e encarar a realidade, né? É difícil esse outro dia que você tem que pôr a máscara do dia e ir pra realidade. Lá está o William com a máscara do dia, que máscara usar naquele momento, que aquele cara fingia toda aquela hospitalidade e ser querido com ele, quando na verdade estava falando mal dele ali pelas costas, né? Ele começou a ser mais frio, né? Mais sério, não dá muita trela, começou a meio que cortar ali. E com a diretora a mesma coisa. Muito bem. Com o Pelete começou a espelhar então aquilo também. Ah, você tá me tratando com mais frieza? Beleza, eu vou te tratar com frieza também. Vamos nessa que é melhor, porque eu também tô cansado de ficar fingindo. Mais ou menos isso. Mas ela não. Ela, opa, mas por que de repente você tá me tratando assim tão frio? Ela ficou grudando que nem chiclete. Fez um efeito que não era pra fazer. Porque dela agamou nele. Aí ela ficou meio que tá me ignorando, me tratando dessa forma. Aí vou lá nas aulas dele mais, vou levar minhas costuras, vou sentar lá, vou ficar por lá. Aí vou dar um jeito de conversar com ele, vou dar um jeito da gente se reunir, ficar mais tarde aí, vou dar um jeito. E ela fica naquela. Até que ele pega e fala pra ela da situação, tal, e o dia que você tava lá fora com o fulano, né? Deixa bem declarado pra ela que ele ouviu tudo, que ele tá sabendo de tudo e por isso ele tá agindo daquele jeito. Mas daí, o poder da rejeição dele fez com que ela se encantasse por ele. E ela começa a se apaixonar por ele e tal. Ele se desencantou dela totalmente e começou a levantar a asinha dele para essa aluna, a Frances Evans. Começou a levantar os olhinhos para ela e olhar ela de uma forma diferente e tal. E a diretora não gostou e ela começou a mexer os pauzinhos dela para acabar com aquilo ali. Aí um belo dia o William vai dar aula, a moça não tá lá, ninguém viu, ninguém sabe. A diretora se faz da sonsa ali, não sei de nada. Ai, pois é. Então, ela teve uma outra oportunidade, então. Aí o endereço dela, nossa, não sei onde ela mora, nossa, não sei dela. Deu uns perdidos nele lá. E ele fica desesperado atrás dessa aluna. E essa diretora ali, se sentindo vitoriosa, porque ela conseguiu afastar os dois, né? Deixou a coitada numa pior, porque a coitada da Frances, né,
Também como o William era pobre, né, dependia das aulas, ganhava pouco, aquela história toda que a gente já sabe. Só que o William não desiste. Ele tanto faz, que ele consegue encontrar a Frances. Consegue encontrar com ela, consegue conversar com ela, consegue estar perto dela. Mas ainda naquela posição de professor e aluno. Não como apaixonados ou pretendendo namorar, nada desse jeito ainda. Mas ele como uma figura de autoridade ali para ela. Aí as tensões aumentam por ali, porque daí ele fica super nervoso, ele resolve sair do colégio por conta da diretora ter se enrolado e não ter dado endereço para ele da Frances. Ele sai do colégio, abandona as aulas, ele dá louca lá, né? Ele fica na míngua, tá morando ali, não sabe como é que vai arcar com as contas, né? Que fez tudo isso. E aí a diretora resolve que vai casar com o Pellet logo, e vai casar e é isso. Ele se vê numa situação meio aflitiva ali, porque ela vai morar ali, né, com o Pellet, e ele mora ali. E ele não quer fazer parte daquele triângulo amoroso, ele tem que sair dali, tem que sair de alguma forma dali. Então ele resolve dar no pé dali, sair daquela casa, já que eles vão casar, e não tá por ali para não dar nenhuma caquinha pro lado dele, porque ele acha que essa passagem ali para mim parece que ele ainda tá com medo de cair na tentação ali daquela diretora, que ele tá meio balançado ainda com ela. Quem diz que livro antigo não tem emoções, não tem tretas, não tem barraco? Tem também. Aquele amigo dele que não é muito amigo, mas na verdade é amigo, que tá sempre criticando ele, falando umas bobagens pra ele, sempre muito irônico, muito sátiro. O Hansen, ele volta por ali, ele vai encontrar com o William novamente, vai saber de toda a situação que ele tá passando. E aí o nosso personagem acaba tendo um bote salva-vida ali, numa situação X que acontece com um aluno, que ele salva a vida desse aluno, e o pai desse aluno fica eternamente grato e fica devendo um favor para ele. Então ele tem essa saída para conseguir outras aulas, já que ele saiu, né, dos dois colégios, né? E o mundo vai, o mundo gira, né? O mundo dá muitas voltas. Às vezes você tá por cima, às vezes você tá por baixo. Aquela pessoa que tava muito no alto, muito, de repente cai, né? E o reviravoltas aconteceram na vida daquele irmão carrasco dele, e ele vem a saber que o irmão foi à falência, perdeu tudo as coisas, teve que vender as coisas de casa. E ele fica muito sentido porque quando ele foi visitar esse irmão a primeira vez ali, que o irmão deu emprego para ele tinha, lógico, muitas coisas chiques, glamurosas e tal, mas ele tinha um quadro da mãe deles, né? Então para ele aquilo era muito precioso. Aí ele fala para esse Hansen, nossa, mas ele vendeu tudo, até o quadro, quem que comprou? Fica desesperado. E aí nós temos uma surpresa depois ali, que a gente, ó, fulano não é tão ruim assim, olha só. Fulano só se faz de ruim. Personagem muito fiel aí, muito... Esse personagem do Hudson é muito leal ali, apesar do jeito dele, assim, né? Muito ácido, né? Mas um personagem bem leal aí, bem importante na vida do William e da família que o William constitui aí mais pra frente. Sem falar mais ali, chegando aos finalmente do livro, né? Mas falando pra vocês que gostei muito, é uma leitura que flui assim, ó. Tanto da escrita ser tranquila de você ler, não tem muitas palavras rebuscadas, ou palavras muito difíceis, ou enrolação, sabe? Quando fica tendo muito devaneios, ai, fui lá na China, voltei, e a China é assim, assim, sabe? Não ter essas alegorias, essas enrolações todas aí. É bem direto ao ponto, o Charlotte Brontë, e ela vai te levando daquela narrativa, é muito gostoso. Então você lê ali 50 páginas assim, ó, rapidinho, né? Flui bem. Eu só senti que pro final, não sei se eu tô acostumada a ter muitos finais assim, tipo, bom, ai, aconteceu tal coisa no final, né? Aqueles finais esplendorosos, que eu achei o final assim tão xoxo, tão assim, não bem no final, um pouco antes do final, eu achei que deu uma arrastadinha na leitura, que ficou numa rotina assim, ai, caiu naquela rotina que não tem outras coisas acontecendo e você vai para terminar o livro, né? Eu senti dessa forma que poderia ter tido um pouco mais de emoção ali nos finalmente do livro, né? Mas nós temos um final feliz para esse personagem, para a personagem da Frances também, temos um final feliz.
nós temos ali a realidade desses personagens que enfrentam questões financeiras complicadas, desigualdade social ali entre eles, né, do trabalho deles, da vida social ali com outras pessoas, tentar ter um equilíbrio financeiro e tudo mais. Nós vamos acompanhando toda essa caminhada de vida deles, o que acontece com esse personagem. E eu não vou falar mais, senão eu vou acabar falando no final, né, já falei tanta coisa. Mas gostei muito desse livro aqui. As Irmãs Brontë. Agora tem que ler o livro da terceira irmã também, né? Um livro dela também. Se for ler esse livro, né? Não fique com estranhamento da forma das questões românticas não serem assim tão românticas, tão aprofundadas, tão declaradas abertamente, né? Porque acho que por ser um livro de época, eu acho que é um perfil também das Brontë fazer algo assim, porque no Morro dos Ventos Uivantes não tem nada muito caliente também, nem muito, assim, romântico, uma coisa, assim, delicada. É uma coisa, assim, mais... retrata bem o que era numa época, né? Naqueles períodos, assim, que não tinha um romantismo aberto tanto do homem pra mulher, da mulher que era mais submissa ao homem, né? Tem essa questão da submissão da mulher, coisas da época, né? Que a gente vai ver aí nesses livros e nesse aqui também. A personagem tem essa submissão dele ser o professor dela, a autoridade dela. No Morro dos Ventos Uivantes também nós temos essas questões aí, né? Então, que isso não cause estranhamento a vocês, né? Porque hoje a gente tem uns livros assim que são românticos ao extremo e calientes, então nem se fala ao tão extremo que são, né? E aí que eu trago uma curiosidade sobre esse livro de que a Charlotte Brontë se inspirou na vida dela para fazer esse livro porque ela tinha um crush em um professor numa instituição que ela dava aula. Então ela era o William, né, da vida real. Ela dava aula de inglês nessa instituição e esse professor era casado, né? Ele e a esposa comandavam ali o instituto que ela dava aula ali no internato e ela tinha aquela paixonite ali por ele e foi o que inspirou ela a escrever a obra. E eu vou trazer um pouquinho mais de curiosidade aqui, que eu achei muito interessante, que duas situações que o livro nos mostra, que Professor foi o primeiro romance da Charlotte Brontë escrito antes de Jane Eyre. Jane Eyre é muito famoso também, não conheço, não cheguei a ler. Sei que tem acho que umas 3, 4 versões. Tem 3 versões do filme, será? Eu vi pelo menos umas 2, 3 aí, uma coisa assim. E uma coisa que eu queria que vocês deixassem pra mim aqui nos comentários, se vocês souberem, é se tem o filme do... livro tem... o filme O Professor, da Charlotte Brontë, porque tem outros filmes, né, O Professor. Porque eu não achei, eu queria muito assistir se tivesse o filme, né, e eu não encontrei. Se vocês sabem, se ele existe com outro nome de repente, coloquem aqui pra mim, por favor, beleza? Então, esse livro foi publicado póstumamente em 1857. Com a aprovação do viúvo da autora, da Charlotte Brontë, o Arthur Bell Nicholls, que assumiu a tarefa de revisar e editar o texto. A obra é baseada nas experiências da própria Charlotte, como eu falei para vocês, quando em 1843 ela foi para Bruxelas a fim de estudar idiomas. Contada sob o ponto de vista de William Crimsworth, a obra formulou uma nova estética que questionou muitos dos pressupostos da sociedade vitoriana. Que ela faz umas críticas aqui à sociedade, né, que era mais riquinha, as pessoas que não tinham... Ela traz umas questões aí, ela pontua uns fatos sobre essas desigualdades aí da sociedade também. Charlotte Brontë nasceu em Thornton, Inglaterra, em 1816, escritora e poetisa, as mais velhas das 3 irmãs Brontë, as 3 irmãs mesmo. Escreveu o seu romance mais conhecido, Jane Eyre, com pseudônimo Currer Bell. Publicou ainda os romances Villette, Shirley e O Professor, todos alcançando grande popularidade. Em 1854, casou-se com Nicholls, mesmo sem ter nenhum outro sentimento a não ser o de admiração por ele. Durante a gravidez, Charlotte teve pneumonia e morreu, em 1855. Em 1857, saiu a publicação póstuma de Professor, escrita em 1845, 1846. E no mesmo ano, A Vida de Charlotte Brontë, de Elizabeth Gaskell, foi publicado.
E esse negócio do pseudônimo aqui, como é que era a história que eu tinha visto? Será que foi no próprio livro? Que falava que foi uma pessoa que emprestou pra ela, foi o que ela casou com ele depois? Será que tá aqui? Aqui, ó. Eu sabia que eu não tava louca, né? Achei aqui, ó. Nos primeiros anos como escritora, Charlotte Brontë e suas irmãs Emily e Anne optaram por utilizar pseudônimos que não revelassem o seu gênero, porque era uma grande dificuldade, né, a mulher poder publicar um livro naqueles tempos. Acreditando que dessa forma seus livros seriam mais bem recebidos pelos editores e pelo público. Escolheram assim nomes com as mesmas iniciais dos seus, Curry Ellis e Acton Bell. Então, a de Anne, né, Ellis de Emily e Curry de Charlotte. O sobrenome foi emprestado de um amigo da família, Arthur Bell Nichols, que veio se tornar o marido da Charlotte. Para vocês verem, né, quais foram as táticas que essas irmãs tiveram que fazer para poder publicar suas obras, né? Dentro daquele ambiente machista em que só os homens podiam publicar suas obras, né? Elas tiveram que burlar o sistema para poder estar inseridas ali no meio editorial também. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Não deixem de se inscrever no meu canal, comentar aqui embaixo. Se vocês sabem do filme, comente aqui embaixo mais curiosidades sobre esse livro, mais obras que vocês queiram me recomendar. E espero vocês no próximo. Até o próximo vídeo. Tchau!